Quero falar nessa manhã com você sobre o Calvário e a morte de Jesus. O Calvário e a morte de Jesus. Quero falar com você nessa manhã sobre a cruz de Cristo, sobre a cruz de Jesus, sobre este lugar que era de vergonha e dor, mas tornou de honra e de muita celebração, porque Jesus ele venceu a morte. Jesus, que tomou o nosso lugar, ele nos mostra, nos revela que a sua obra completa na cruz nos faz realmente ser salvos, sermos livres do pecado e de qualquer tipo de condenação. Em João capítulo 15, no versículo 13, vai nos ensinar que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então quero muito refletir com você sobre a encarnação de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre esta obra do Calvário, porque a encarnação de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. A encarnação de Jesus é a maior prova do amor de Deus por mim e por você. A gente olha para a cruz de Cristo, a gente observa que essa cruz é realmente a cruz legítima, a cruz genuína. A cruz era um símbolo de sofrimento, de vergonha, de dor, era um escândalo para os judeus. Mas Jesus Cristo nos ensina que a cruz que ele estava se torna a cruz legítima. A Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 27, no versículo 38, que foram crucificados com ele dois salteadores, um que estava à sua direita e o outro que estava à sua esquerda. Haviam três, mas a do meio era a legítima. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que o homem parece que estão corretos, mas são caminhos que levam o homem à morte, que levam o homem à perdição. Eu sei que muita gente ensina por aí, não importa o caminho que você vá, qualquer caminho leva o homem a Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Somente Jesus pode levar um homem a Deus. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E somente em Jesus existe salvação, porque somente este sangue tem realmente poder, o sangue derramado no Calvário por cada um de nós, o sangue de Jesus. A palavra nos ensina, João capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo ele é a vida, ele é o caminho. Qualquer outro caminho fora dele vai te levar à morte, à perdição, à destruição. Ele é a verdade, qualquer coisa fora dele é pura mentira. Ele é vida. Só existe morte quando você não está nele, quando você não olha para ele, quando você não está com ele. Quando você olha para Cristo, você vê a manifestação da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor sobre nós. É importante você entender que a cruz de Cristo é a cruz verdadeira. Na cruz, Cristo disse: Pai, perdoe a todos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo perdoou todos que estavam blasfemando. A Bíblia nos ensina, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo seu Filho nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de qualquer pecado, ele purifica você. Existe uma nova oportunidade que o Senhor te dá, existe uma segunda chance que o Senhor te dá, existe um caminho que o Pai está pavimentando para você, mais uma vez dizendo: existe uma oportunidade para você mudar de vida, ser transformado pelo Senhor.
receber hoje, uma vez mais, transformação que se precisa, que você necessita. Jesus Cristo, Ele quer fazer isso conosco. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tenham, irmãos, coragem, ousadia, para você acessar este lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus. Você pode entrar neste lugar, através do sangue de Jesus Cristo. Não há mais separação, não tem mais um véu grosso que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Não ficamos mais agora no pátio. Não, você pode entrar, você pode acessar, você pode ter com o Pai intimidade, privacidade, comunhão, relacionamento. Ninguém que está aqui precisa de sacrifícios ou sacerdotes para ter intimidade com Deus. O véu se rasgou e o sangue de Jesus é suficiente para mim e para você. É o sangue de Jesus. Então, por meio deste sangue, você pode falar diretamente com o Pai. Você pode ter intimidade com o Pai. Você pode ter comunhão com o Pai. Você pode ter privacidade com o Pai. Você tem livre acesso. Mas bispo, eu pequei. Será se eu sou digno de perdão? 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 ensina: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Jesus é esse advogado para com o Pai. Não pequem, mas se alguém pecar, você tem um advogado que é Jesus Cristo, e quando Ele perdoa completamente. Quando Ele perdoa imediatamente. Um homem, o ser humano é ruim, o ser humano guarda. Ele não, Ele lança no mar do esquecimento. E diz a palavra: Ele não se lembrará mais. É aquilo que Ele faz, é aquilo que Ele opera na sua vida, é como o Pai se manifesta sobre você. Então Ele está zerando uma conta, está dizendo: eu não vou cobrar mais a dívida, eu não cobrarei mais a dívida, porque o preço foi pago, e foi pago na cruz. Irmãos, a graça é chocante, porque a salvação se manifesta não por aquilo que você faz ou vai fazer, mas por aquilo que Cristo na cruz fez por você. Tem gente que acha aí fora que salvação é mérito. Alguns pregam e ensinam que alguém é salvo por aquilo que está fazendo. Eu sou salvo porque eu sou caridoso. Eu sou salvo porque eu estou morando no monastério. Sou salvo porque eu vivo no convento. Eu sou salvo porque meu coração é bondoso. Eu sou salvo porque, poxa vida, eu faço tudo certinho. Não há salvação nisso. A salvação você só encontra em Jesus, pela sua graça manifestada. Encontramos em Jesus pelo preço que Ele pagou, por aquilo que na cruz Ele fez, por aquilo que na cruz Ele realizou. Claro que haverá em você as características de um salvo, haverá em você a conduta de um salvo, haverá em você as ações e reações de um salvo. Mas Deus não é bipolar. Deus não fica no céu dizendo: meu filho está acertando na vida, ok, o nome dele está aqui, no livro da vida, aleluia, amém. Aí a pessoa erra, falha, peca, ele vai dizer agora: vacilou, deixa eu apagar esse nome aqui. Aí fulano vai e acerta, aí Deus vai e coloca de novo o nome, e agora sim, acertou, hein? Graças a mim. Aí coloca o nome. Aí a pessoa erra, errou de novo, não tem jeito esse fulano, vou lá apagar agora o nome. Deus não fica, coloca nome, apaga nome, coloca nome, apaga. Não é assim que funciona. A salvação não é desse jeito. Agora o grande ponto é ser realmente salvo. Porque tem gente que acha que está salvo e pode ir para o mundo fazer o que bem entender.
afastar da fé, apostatar da fé. Não, eu vou além. Eu vou dizer uma coisa aqui polêmica. Eu posso falar? Que é uma coisa que eu acho. Posso falar? Eu sei que é difícil a gente falar coisas que a gente acha no altar, mas eu acho que quem se desvia nunca se converteu. Bispo, por quê? Porque quem toma dessa água nunca mais tem sede. Eu tenho a suspeita que aquele que se desvia nunca se converteu. Ele pode ainda se converter de forma legítima, de forma genuína. Ele pode ter um encontro com Cristo ainda na vida, aleluia. Mas o que ele achava que era convertido, talvez não era. Ele teve alguma experiência, ele teve ali uma emoção, ele até foi na frente, até repetiu a oração do pastor, mas se engana quem acha que se converter é repetir no altar a oração do pastor. Conversão é amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Conversão fala sobre uma renúncia das suas vontades, seus desejos, a sua imoralidade, as obras da sua carne. Isso realmente é conversão. A gente sabe que a graça é aquilo que é feito para alguém que não merece, que não pediu e que nem deseja, mas que é feito de maneira gratuita, sem esperar retorno. A graça é recebermos o que a gente não merece, e a misericórdia é não receber o que a gente merece. Existe graça e misericórdia sobre você. Graça é receber este favor sem merecimento. Misericórdia é você não receber o que você merece. Bispo, o que eu merecia? Eu posso falar? O inferno. Você merecia. E você, bispo, eu também. Todos nós aqui nesse altar merecíamos a condenação eterna, mas Jesus, Ele tomou o nosso lugar, aleluia. Então Jesus é esse substituto perfeito, aleluia por isso. Tomou o nosso lugar. Sabe, quem está em Jesus e quem se encontra no Calvário, na cruz de Cristo, muda. Quem está na cruz está seguro. Quem se encontra nesta cruz santifica. Então a cruz é o poder para cancelar o nosso passado. Diga aleluia. A cruz cancela o seu passado de pecados, iniquidades, transgressões. A cruz faz isso por nós. O poder da cruz não é apenas o símbolo cruz, porque a cruz em si não é nada. A Bíblia fala sobre a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou na cruz. Porque cruz é como uma cadeira elétrica, é vergonha e dor e sofrimento, é escândalo. Mas Jesus, Ele transforma o símbolo de cruz que era pagão para o símbolo daquilo que a maioria dos cristãos entendem como da sua fé. Então o lugar de vergonha se torna de honra. E a gente declara o texto que a gente conhece, sabe de cor, todo mundo que está aqui, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós entendemos isso em Jesus. Como diz a palavra, João capítulo 15, no versículo 9: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós.
Então permaneçam no meu amor, estejam nesse amor. Observem que na cruz deram para Jesus vinagre com fel, lançaram palavras na sua face, pediram para ele descer da cruz, porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê um lugar de provação. Se Jesus quisesse, da cruz ele teria descido, sim ou não? Mas por amor a mim e a você, ele se dispôs a morrer. Por amor a nós, ele se dispôs a morrer. Se não fosse isso a sua escolha, nós jamais poderíamos ser salvos. É o texto que no livro do profeta Isaías é por todos aqui dito, declarado. A gente sempre fala aqui nos cultos, nas reuniões, seja orando por cura, por libertação. É o que a palavra fala, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Quem souber, fala comigo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse aplauso aí é de parabéns para você. Vamos lá, aplaude de verdade. Aplauda o Senhor, exalte o nome dEle, diga aleluia. Ele tomou o nosso lugar. Então, quando a gente observa a cruz, a gente vê, primeiro, cada condenado leva a sua. Não dá para descer, não tem como olhar para trás, não dá para parar e nem para desistir, porque é uma escolha de submissão. A cruz de Cristo é este o lugar. Paulo declarando isso para a igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais, mas quem vive em mim? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Calma aí, não sou eu mais, é Cristo em mim. É a minha escolha, a escolha da submissão. É matar o velho homem, suas vontades, seus desejos. É você fazer como Daniel fez. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. É uma escolha de falar: eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar com as práticas dessa vida. Eu serei completamente cheio da vida de Deus, transbordando virtude e poder de Deus em mim, Cristo em nós. Essa é a esperança que nós temos, é isso que nós carregamos, é a verdade que está sobre você. Uma decisão, uma escolha de ser como Cristo. Observe que quando Cristo estava ali pendurado no madeiro no Calvário, Ele vira para quem estava à sua direita, o ladrão que estava à sua direita, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos salvos, e salvos nessa esperança de Cristo, a esperança do Senhor. Eu digo sempre que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que ainda está por vir. Você crê nisso? Não, você realmente crê nessa palavra? Nenhuma tribulação de hoje se compara com a glória que está por vir. A cruz de Cristo é essa ponte para o céu, essa ponte para Deus. A cruz de Cristo é essa ponte para a eternidade, e nós acessamos essa ponte, acessamos a cruz de Cristo para termos uma vida eterna.
para termos uma vida em Jesus. Porque diz a palavra de Deus, em João capítulo 14, versículos 2 e 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ontem eu estava em um almoço, em um momento ali eu estava conversando com 2 pastores, e um me falou assim: bispo, e vale a pena? Porque a gente falava de dores do ministério, perseguições, provações, adversidades. Irmãos, eu vou dizer um tempo para vocês aqui: as lutas aumentam no ministério com o passar dos anos. Alguém pode virar para mim e falar assim: mas bispo, você só prega a palavra, só ora pelas pessoas, você só abençoa, você só faz gabinete, você só vai ao hospital, você só faz aniversários, casamentos, vai em presídio, você só abençoa o povo, você só faz coisas boas. Como que alguém pode não gostar de você? Irmãos, e o negócio é feio. Sabe, a gente enfrenta cada uma na vida, e aí os tempos passam, as perseguições aumentam, e tudo bem. Você nunca vai me ver nesse altar, nunca fiz isso, subindo aqui, lamentando as perseguições, lamentando as dores, nada disso. Mas os dias passam, e tudo isso aumenta. Tem muita gente com ciúme, sabe? Não, você acha que tem muita gente boa, eu sei, mas você acha que não tem pastores por aí, que eles mordem a testa quando me vê? Tem demais, gente. Tem demais, demais. Você acha que não tem gente por aí que fica dizendo assim: que é isso? O que está acontecendo lá? Que negócio é esse? Você acha que quando alguém vê Deus honrando o ministério, ou uma pessoa, seja o que for, isso não gera também muita gente ciúme, sentimentos ruins, inveja, coisas do tipo? Irmãos, eu passo por muita coisa. Você acha que não criam mentiras, não inventam coisas, não tentam contra a minha vida? Ainda bem que Deus me deu uma coisa: a paz que excede todo entendimento humano. A paz Deus me deu, manifestou no meu coração, e aleluia por isso. Porque eu aprendi uma coisa na vida: papagaio fala muito e voa abaixo. Águia silenciosa e alcança as alturas. Então aqui eu prego só para águias, aleluia por isso, né? E aí Deus é tão bom com você, porque Deus, Ele vê o que você não vê, e ouve conversas que você não ouve. Então Deus, Ele vem sempre te guardando, te blindando, te protegendo, te livrando. Fica tranquilo, é Ele quem conduz a sua vida, é Ele quem sempre conduzirá você. Mas é importante entender, e foi a minha fala com eles, eu falei assim: gente, eu entendi que primeiro uma recompensa não será nessa terra. Irmãos, eu não estou esperando nenhuma recompensa nessa vida, zero. Eu não estou esperando nada nessa terra. A minha recompensa é no céu, é na Santa Jerusalém, é na eternidade. E eu tenho isso muito forte, muito claro no meu coração. Eu não estou numa expectativa de uma recompensa humana mais. A minha recompensa será na Santa Jerusalém, será na Santa Cidade. Irmãos, eu não sei do que vai acontecer amanhã, eu não sei. Irmãos, a verdade é uma: a vida é como a flor de um campo, é como neblina que vem e que vai. Essa pode ser minha última pregação, eu nem sei, está amarrado. E eu nem sei, porque a vida é apenas uma ponta pequena de uma corda infinita. Então, o que importa realmente
não é aquilo que a gente recebe de aplausos dessa vida. O que importa realmente é essa esperança que temos. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia por isso. Aleluia, aleluia. Eu estava em oração em casa essa madrugada. Cheguei de uma ministração e fui ter um período de devocional. E eu falei: Deus, quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, tão fiel. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, prepare-se para provas maiores. Aí na hora a gente até fala assim: Eu falei: Deus, como assim provas maiores? Essa parte eu não sabia, não estava no script. Mas Deus ministra no meu coração aquilo que Paulo viveu. Deus falou assim para Paulo: Paulo, você saberá o que é sofrer por minha causa, o que é sofrer pelo meu nome. E a minha oração a Deus nessa madrugada, isso aqui eu não vou repetir em nenhuma outra pregação de hoje, e com certeza essa não será a pregação que ficará no YouTube. A minha oração foi para Deus hoje de madrugada. Eu falei: Deus, Paulo disse que o privilégio dele, a alegria dele, era padecer por Cristo, por amor a Cristo, pela sua palavra. E eu não sou diferente, eu não posso ser diferente. Sabe, eu não quero ter uma vida que seja apenas para o meu prazer e a minha vaidade, porque o sofrer para Cristo, por amor a Cristo, será o maior privilégio que eu vou ter na vida, será o maior presente que eu vou ter nessa vida. Eu não quero ter uma vida, sabe, apenas confortável. Eu quero ter uma vida para a glória de Cristo. Então, se for para pregar a verdade do Evangelho de Jesus e fazer aquilo que Ele mandou eu fazer, tudo vai valer a pena. Tudo fará sentido. Se for para falar que o pecado ainda é pecado, tudo vai valer a pena, porque a palavra de Deus é imutável e fiel. Se for para a gente levar tudo que a gente tem levado como igreja até os confins da terra, isso custar tanta coisa para mim. Quando eu digo coisas dessa vida, terrenas, tudo bem, vai valer a pena. Se for para a gente entregar tudo por amor a Cristo, a gente entrega tudo por amor a Cristo, porque a alegria dessa vida é conhecer a Jesus e ser conhecido por Jesus. É isso que me importa, é isso que realmente tem valor para a gente. Sabe, eu sei que eu falar isso para você hoje pode soar estranho, não pode? Eu sei que às vezes você está muito acostumado, e a gente está muito acostumado a ouvir palavras apenas que falam sobre os prazeres dessa vida, o nosso bem-estar, a nossa autoestima elevada. Mas ouça uma coisa: não tem privilégio maior do que esse, do que viver e morrer por Cristo.
Bispo, não estou entendendo. Sabe qual que era o maior privilégio dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Serem mártires, morrerem por amor a Cristo. Hoje em dia, quando o irmão fala alguma coisa contra a gente se ofende. Quando alguém comenta uma mensagem estranha, a gente se ofende. Quando alguém passa por nós e não nos cumprimenta, a gente se ofende. Irmãos, me desculpa, eu posso falar com amor por você? Posso falar? A gente vive um cristianismo de rótulo. Eu sei que essa expressão pode ser estranha ou ruim de ouvir, mas é uma espiritualidade muito Nutella. É o evangelho Nutella pregado hoje. E escuta, a gente vive isso. A gente só quer uma coisa que venha massagear o nosso ego e trazer vaidade para a gente. Meu Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra nos diz. Sabe, se você se ofender por aquilo que alguém está dizendo, falando sobre você, meu Deus, imagina nos tempos dos apóstolos. Eles eram presos, espancados, decapitados. Eles eram mortos, crucificados, como Jesus foi, por amor de Cristo, por amor do Senhor. Então que a gente queira isso, conhecer a Jesus de verdade, conhecer a Cristo. Essa semana me falaram: ai bispo, político tal veio aqui na igreja e você não dá evidência para o político, você não chama no altar, você não dá o microfone. Bispo, é uma autoridade, você precisa fazer isso. Eu falei: gente, eu reconheço autoridades nessa terra, eu reconheço, mas eu jamais vou negociar esse ministério, o meu ministério, a igreja, ou quem eu sou. Então alguns até falam: ah, você mal cita as pessoas, você mal fala o nome deles. Não precisa, isso aqui é a igreja. Isso aqui sempre será a igreja de Jesus. Então nós caminhamos como igreja, entendemos isso. Eu tenho que terminar. E eu termino dizendo isso porque a escolha depende de cada um, para mudar de vida e para ser uma pessoa diferente, uma nova pessoa em Cristo. Tetelestai quer dizer isso, tudo está completamente pago, e foi pago por amor a você. Diga tetelestai. Não, diga mais forte: tetelestai. Tetelestai, o preço foi pago. Então ele morreu de braços abertos para nos receber. Jesus ressuscitou para dar esperança para você. Como diz a palavra de Deus, tudo ele conquistou na cruz, e agora tudo isso é direito seu. É seu direito agora receber aquilo que ele na cruz conquistou, por aquilo que ele fez na cruz por nós. Eu quero orar por você, fique em pé. 1 Pedro capítulo 1 versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia por isso. João capítulo 20 versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Aleluia. No primeiro dia da semana, em um domingo bem cedo como esse, Maria Madalena vai até o sepulcro e a pedra tinha sido removida. Ele vive entre nós, ele vive eternamente, porque a sexta-feira não foi a notícia final. O domingo de manhã chegou. Alguém diga bem forte: o domingo de manhã chegou. Diga mais forte: o domingo de manhã chegou.
Não, diga mais alto. O domingo de manhã chegou. O domingo de manhã chegou. E naquele domingo pela manhã também ouve-se aquela notícia que ecoa até hoje: Jesus está vivo. Ele vive e Ele reina para todo sempre. Cristo está vivo e Ele reina eternamente. Jesus ressuscitou. Alguém talvez que está aqui está dizendo: bispo, a minha vida tem sido uma sexta-feira de paixão, uma sexta-feira apenas de dor. Alguém pode dizer: bispo, é como a palavra de domingo passado, eu encontro no jardim de dores de Jesus. Mas sexta-feira não foi a notícia final. O domingo chegou. O domingo pela manhã chegou. O domingo sempre chega. A sexta-feira é de lágrimas, é de sofrimento. A sexta-feira é de cruz. A sexta-feira é de pressão. Mas o domingo é o domingo de ressurreição. O domingo sempre chega. Como também chegou para você uma semana nova. E você pode fazer tudo de novo. Você pode se levantar uma vez. Você pode viver da parte de Deus tudo que Ele tem para você. E essa semana, ela não só pode ser, como ela será uma semana da manifestação da graça de Deus sobre a sua vida e da sua família. Uma semana de muito favor sobre vocês. Uma semana que você vai ver, que você vai contemplar Deus intervindo, o Pai trabalhando de forma tão especial, de forma tão preciosa em sua vida. Você verá o que Deus Ele pode fazer por você aqui hoje. Te convido agora nesta canção para você orar ao Senhor, para você falar com Deus. Eu quero muito que você clame ao Senhor nesse momento. Quero muito que você ore entregando ao Senhor sua vida e seu coração. Quero muito que você peça a Deus para que Ele faça essa mudança, porque nele você muda, nele você é transformado, e nele você é justificado, nele você é regenerado. Então existe uma ação do Senhor sobre você que muda a sua história, que muda a sua vida. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Existe alguém aqui que precisa muito voltar para Jesus. Você ficou firme na fé, você se distanciou, mas você entende que você tem que voltar. Aqui tem alguém que já foi constante, não é mais constante, já foi firme, não está mais firme. Aqui tem alguém que se esfriou na fé, alguém que precisa agora fazer uma aliança com Jesus, entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por aquele que precisa. Bispo, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Bispo, eu preciso que Jesus mude em mim o que tem que ser mudado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pois quem está nesta cruz muda. Quem está em Jesus é regenerado, é transformado. Bispo, eu me afastei, mas eu quero voltar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu tenho que orar por você. Eu preciso orar por você. Nós temos que orar por você. Cristo quer fazer uma linda obra. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer se revelar sobre você nesta hora. Bispo, eu tenho consciência. Eu preciso de mudança, de transformação. Sai do seu lugar e venha no altar. Nós queremos orar nesta hora. Precisamos orar nesta hora. Eu quero muito interceder por você nesta hora. Aproxime do altar. Chegue perto aqui do altar. Eu sinto no meu espírito
falta mais alguém, precisa mais alguém, sabe, receber uma oração como essa, falando: Jesus, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu quero orar por você. Venha no altar, aproxime do altar. Eu quero que a igreja me ajude. Erga para cá suas mãos, toda a igreja. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus filhos que estão hoje se entregando ao Senhor. Alguns que estão hoje voltando para a sua presença. Alguém está como o filho pródigo que saiu de casa, mas disse: é hora de voltar. E será se o pai me recebe? E o pai diz: eu espero você com festa, eu espero você com uma mesa posta, eu tenho roupas novas, eu tenho um anel para te dar, eu tenho calçados para te entregar, eu tenho uma celebração, eu vou festejar, eu vou mostrar a minha alegria de ter você de volta. Pai, aqui estão os teus filhos, que estão se entregando ao Senhor, que estão fazendo uma aliança contigo. Jesus, realize uma preciosa obra em cada um dos teus filhos. Manifesta o seu poder sobre cada um deles agora. Revele, Pai, a sua glória, revele a sua autoridade. Senhor, nós oramos agora em um nome de Jesus Cristo, para que esta grande obra aconteça. Eles estão aqui diante do Senhor, abrindo o coração, se entregando completamente a Ti e pedindo ao Senhor para que uma preciosa obra aconteça. Pai, eu creio, tudo se fez novo, para a glória do Teu santo e poderoso nome, pois quem está em Cristo, nova criatura é. Nós oramos assim, para a glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra ensina em Lucas capítulo 15, versículo 10, que existe agora alegria diante dos anjos. Em outras palavras, o céu está em festa. Se o céu está em festa, a igreja Impactados também está em festa nessa manhã. Então, se você pode, aplauda o mais alto que você puder aplaudir. Vamos, celebre ao Senhor com alegria. Diga aleluia! Aleluia! Nós celebramos ao Senhor pela sua vida. Vai ter um líder de grupo de impacto da igreja que vai perguntar seu nome e vai pegar seu telefone. Alguém pegou seu telefone? Alguém conseguiu pegar? Deu certo? Eles vão falar com você, aproximar de você. Nós queremos estar perto de vocês. Deus abençoe muito, poderosamente você. Faz assim com suas mãos. Deixa eu terminar. Essa semana será uma semana de muitas vitórias para a sua vida, para que Cristo seja exaltado através de você, e para que você possa levar a Ele todo o louvor e toda a glória. Tudo que fazemos para a glória de Jesus. Vou dar a bênção, as portas vão se abrir aqui na lateral, correto? Vão se abrir aqui. Saiam por aqui, por essa lateral, porque pode congestionar ali no hall de entrada, ok? Então, sempre saindo por aqui, fica mais fácil. Abra as mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai em paz. Deus te abençoe, vai em paz.